E aí galera, beleza? Vamos dar início aí à nossa sétima aula e hoje vamos abordar um tópico aí bastante interessante, que seria a equação do gerador, a potência e o rendimento relacionado a ele. Beleza? Vamos lá? Muito bem, para chegar aqui na equação do gerador é importante a gente analisar algumas coisas antes. Aqui a gente tem uma representação de um circuito, beleza? A gente tem uma pilha, um gerador eletroquímico, beleza? E aos terminais aqui dessa pilha a gente vai ligar uma lâmpada, beleza? Quando esse circuito aqui está fechado, a gente vai ver uma movimentação de elétrons aqui nesse circuito, beleza? Ou seja, a gente vai ver aqui, a gente vai ter aqui uma corrente elétrica passando pelo meu circuito, ok? Esse esquemazinho aqui que a gente fez, para representar ele no circuito, a gente representa da seguinte forma: o gerador aqui sendo representado com um tracinho menor e um tracinho maior, representando o tracinho menor aqui o meu potencial menor, e o onde tem um tracinho maior representa o meu potencial maior, beleza? A resistência interna da minha pilha a gente representa aqui com Rzinho, ok? Pelo amor de Deus, pessoal, não vão abrir a pilha achando que vocês vão ter esse esquemazinho aqui, ó. Os tracinhos aqui para representar a minha força eletromotriz que a gente vai ver um pouquinho mais na frente do que danado essa força eletromotriz e a resistência interna da minha pilha. Vocês não vão ver essa representação aqui se você abrir a pilha, partir a pilha no meio e olhar na parte interna dela. Vocês não vão ver isso, beleza? Então, isso aqui é apenas para a gente representar no circuito elétrico como seria a pilha, ok? E aqui a gente vai representar a minha lâmpada com o Rzinho aqui de resistência, beleza? Resistência aqui do meu resistor, ok? Agora, o que é interessante é vocês se perguntarem como é que danado esses elétrons eles começam a se mover. O que faz esses elétrons se mover? É aí, meus amigos, que entra aqui a minha força eletromotriz, como eu expliquei lá a vocês. A minha força eletromotriz aí, que é um termo, na verdade é um termo inadequado, né? Não era para eles utilizar essa forma, mas ficou por convenção. A gente vai notar aqui que essa força eletromotriz, na verdade, ela realiza trabalho nas cargas elétricas que está passando nesse circuito aqui. Então, ela vai realizar trabalho nessas cargas elétricas. É essa força eletromotriz aqui que vai fazer esses elétrons aí se deslocarem no meu circuito. Como assim, professor? Eu não entendi, foi nada. Calma, vem comigo. Para a gente entender bem o que danado é essa força eletromotriz e para que ela serve, vamos analisar ela fazendo uma seguinte analogia aqui. Preste muita atenção nessa analogia aqui. Aqui a gente tem um boyzinho, né? Um menino aí, galego. Ele vai pegar aqui essa bolinha desse ponto e vai elevar essa bolinha para esse ponto aqui mais alto, para a rampa, beleza? Notem que ao pegar essa bolinha aqui e levar para o ponto mais alto, ele está realizando o trabalho, né? Ele está realizando o trabalho sobre essa bolinha, pegando ela e levando ela para o ponto mais alto. Quando ele leva essa bolinha aqui para o ponto mais alto, essa bolinha aí ela vai armazenar energia potencial gravitacional, beleza? Ok, quando ele salta essa bolinha aqui na rampa, a bolinha ela vai se deslocar, vai fazer o seguinte percurso, e quando ela chega aqui, ela vai se chocar aqui com essas pequenas catracas aqui, beleza? Quando ela se choca aqui com essas catracas, a gente vai ter, nesses momentos aí de colisão, a gente vai ter uma dissipação de energia de forma térmica, né? Quando a gente se chocar aí, quando tiver o choque entre a bolinha e as catracas aí, a gente vai ter uma dissipação de energia na forma de energia térmica, beleza? Então, nesse processo aqui, nesse caminho, a minha energia potencial gravitacional, ela vai se transformando em outros tipos de energia, ou seja, ela vai perdendo, né, minha energia potencial gravitacional, de tal forma que, quando a bolinha ela chega novamente aqui no ponto inicial, ela chega praticamente esgotada, ela chega com a minha energia potencial gravitacional praticamente nula. Aí o processo vai lá e se repete. O boyzinho vai lá, ó, pega a bolinha e leva lá para um nível mais alto de novo. Ou seja, ele vai lá e reabastece minha energia potencial gravitacional na bolinha. E esse processo aí vai se repetindo até o menino aqui cansar e não querer mais fazer isso, ou até que algo interrompa ele a não fazer mais isso.
Meus amigos, é aqui que entra a sacada para vocês entenderem de vez o que danado é a força eletromotriz. Beleza? Esse menininho aqui, meus amigos, ele é a minha força eletromotriz. Lá no meu circuito é representado pelo gerador químico, beleza? Aquele gerador químico, ele vai fornecer energia elétrica às cargas elétricas que estão passando no meu circuito lá. Então, quando a gente tem uma volta completa lá no circuito, a carga ela sai do meu gerador e volta para o seu ponto inicial, né? Ele faz aquela volta completa. No meio do percurso, ela vai perdendo energia. Quando ela passa lá pela resistência, lá pela lâmpada, ela deposita uma certa quantidade de energia lá de energia elétrica para a lâmpada e ela vai perdendo essa energia elétrica. E quando ela volta para o gerador novamente, o gerador reabastece as cargas elétricas com energia elétrica e eles fazem o percurso novamente, beleza? Então é daí que a gente tira que a minha força eletromotriz é o trabalho que o gerador ele vai realizar nas cargas elétricas, beleza? Deu para entender bem? Qualquer dúvida vocês tiram na nossa aula aí de segunda-feira, mas eu acredito que ficou bem claro aí para vocês. Muito bem, agora finalmente vamos chegar na equação do meu gerador. Vamos supor aí que a minha força eletromotriz do gerador é de 1,5 volts. Isso aqui é a mesma coisa que 1,5 joule por coulomb. Ou seja, cada cargazinha aí, cada coulomb de carga que passar pelo meu gerador vai receber 1,5 joule de energia elétrica, beleza? Muito bem, aqui a gente tem que a força eletromotriz, minha pilha é 1,5, beleza? É a energia que a minha pilha ou bateria aí vai conseguir fornecer, beleza? Sem que haja qualquer dissipação de energia no meio do caminho aqui. É como se a gente tivesse aqui com o circuito aberto, onde não tem nenhum tipo de passagem de corrente aqui no meio. Se não há passagem de corrente, então tá todas as cargas, perdão, toda a energia, ela está sendo acumulada aqui no meu gerador. Então não houve um deslocamento aqui dos elétrons. Consequentemente, a minha energia elétrica ficou toda acumulada aqui no meu gerador. Beleza? Então essa força eletromotriz pode dizer que é a energia inicial, quando o meu circuito está aberto, do meu gerador. Ok? Mas no momento que eu fecho esse circuito aqui, vai haver uma passagem de corrente, né? Então quando haver essa passagem de corrente, a gente vai ter uma perda de energia interna no meu gerador, na minha pilha. Porque na parte interna lá do seu material, quando a gente passa a corrente, esse material vai ter uma resistência interna do próprio material feito pela pilha. E essa resistência interna vai ser dissipada, energia elétrica, em forma de energia térmica. É aí que entra a minha resistência interna aqui do gerador. E essa resistência é em virtude do tipo de material que o meu gerador é feito. Beleza? Geradores com tem um bom desempenho, geralmente essa resistência interna ela é muito baixa. Beleza? Então, ao passar aqui a corrente elétrica, a gente vai ter uma dissipação de energia em forma de energia térmica, beleza? Então, a gente pode afirmar aí que se a gente considerar que a resistência interna aí do meu gerador é 0,1 e a corrente que passa por ele é 2 A, a gente pode dizer que a DDP presente na minha resistência interna é 0,2 volt. Ou seja, a gente vai ter aqui 0,2 joule por coulomb, beleza? Então, na minha resistência interna, eu vou perder aqui, ó, 0,2 joule de energia, onde essa energia aí vai ser transformada, né, em energia térmica. Então, da minha energia inicial aqui, ó, de 1,5 volts, que seria fornecida lá pela minha força eletromotriz, dessa energia total aqui, quando eu fechar o circuito,
Essa energia total vai ser desperdiçada, 0,2 joule por coulomb quando passa na minha resistência interna. Beleza? Então daí, meus amigos, a gente tira que a tensão, a energia dada por cada coulomb aqui, fornecida nos terminais da minha pilha, que seria o meu Uzinho aqui, ó, para vocês notarem que essa DDP fornecida, essa DDP final, que vai ser jogada aqui para minha lâmpada, vai ser nada mais, nada menos do que a subtração da minha força eletromotriz, a minha energia inicial fornecida pela pilha, menos a energia que ela vai perder na parte interna, em virtude da sua resistência interna. Beleza? Então a gente chega aqui finalmente à equação do gerador, que seria aqui a DDP aplicada nos terminais da minha pilha, igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, que seria aqui a perda de energia da minha resistência interna do material feita aí pela lâmpada, ok? Então guardem essa formulazinha aí no coração de vocês, ela vai ser muito importante, a gente vai resolver muitas questões usando somente essa formulazinha aí, beleza? Outra coisa interessante é a gente saber identificar quando o gerador está em curto-circuito. A gente pode dizer que um gerador está em curto-circuito quando entre os seus terminais aqui está ligado um fio de resistência elétrica desprezível. Beleza? Quando a gente não tem nenhuma resistência aqui interligada aos terminais do meu gerador, a gente diz que o meu gerador está em curto-circuito. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui, ó, a gente vai ter um mesmo potencial em todos os pontos aqui desse fio. Então a gente pode afirmar que o potencial aqui em todos esses pontos, a gente vai ter que o potencial vai ser igual a zero. Beleza? Justamente porque a gente não tem nenhuma resistência externa interligada aqui ao meu gerador. De tal forma que a única resistência que a gente vai ter é a resistência do próprio material da minha pilha, aí seria a resistência interna. Beleza? Então, quando o meu gerador está em curto-circuito, toda a energia fornecida por ele, toda a tensão vai ser aplicada na minha resistência interna. E isso, meus amigos, é um pouco preocupante, porque note que a DDP, que seria aplicada a um dispositivo externo aí do meu gerador, ela vai ser igual a zero. Se ela for igual a zero, a gente vai ter a única resistência do circuito vai ser a resistência interna. E isso acarreta em uma elevação da minha corrente elétrica muito grande aí no meu circuito, que a gente vai chamar de corrente de curto-circuito. Beleza? Então, a gente passando aqui, ó, a menos R1 vezes a corrente de curto-circuito para o outro lado, a gente vai ter que a minha corrente de curto-circuito vai ser a razão aí entre a minha força eletromotriz dividido pela resistência interna do meu circuito. Isso aqui é preocupante porque quando a gente tem essa grande elevação de corrente passando aqui pela minha resistência interna, a gente vai ter uma grande dissipação de energia térmica. E isso pode aquecer muito a minha pilha ou a minha bateria a ponto de ela não prestar mais, a ponto de haver vazamentos, de queimar e outras coisas. É muito preocupante. Então, a gente tem que evitar esse curto-circuito aqui nos geradores. Beleza? Galera, dá para notar que as curvas características dos geradores eletroquímicos, como é no caso das pilhas e baterias, elas vão ter a seguinte forma aqui. Ó. A gente vai ter um gráfico, onde esse gráfico aqui a gente vai ter uma reta, né? E como vocês viram lá no ensino fundamental, quando a gente tem um gráfico que é uma reta, a gente vai ter uma equação do primeiro grau, beleza? Então vamos entender aqui como é que a gente consegue construir esse gráfico. Mas primeiro vamos analisar aqui. Aqui a gente tem, ó, o epsilonzinho aqui, a minha força eletromotriz, fazendo um paralelo lá com a equação do primeiro grau, a gente vai ter aqui o meu termo independente, né, meu coeficiente linear, e aqui a gente vai ter meu coeficiente angular, onde a minha variável x, aqui no caso lá da equação do primeiro grau, seria o izinho aqui, né, a corrente. Então vamos ver como é que a gente monta esse gráfico aqui. Vamos analisar o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui é a gente considerar
que a minha DDP ela é igual a zero. Se a minha DDP aqui for igual a zero, beleza? A gente vai ter que a minha corrente vai ser o quê? Vai ser igual, a corrente vai ser igual a minha força eletromotriz dividido pela minha resistência interna. Então, note que toda a tensão gerada aí pelo meu gerador vai ser aplicada na minha resistência interna. Toda a minha energia elétrica fornecida aí pelo meu gerador vai ser aplicada na sua própria resistência interna. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma corrente muito elevada no circuito. A gente chama essa corrente aqui, ó, de corrente de curto-circuito. Seria aqui, ó, quando a minha DDP for zero, nesse caso aqui, a gente vai ter uma corrente muito elevada, que seria a minha corrente de curto-circuito. Beleza? Agora, notem que no segundo ponto aí, se a gente considerar que a minha corrente ela é igual a zero, seguindo a equação do gerador, a gente vai ter, ó, que a minha DDP vai ser igual à minha força eletromotriz, que seria esse pontozinho aqui. Beleza? Outra coisa interessante que dá para a gente analisar é que à medida com que eu vou aumentando a minha corrente, a minha DDP ela vai diminuindo. Como assim, professor? Não deu para me entender isso não. Vem cá, vem comigo, vamos entender isso de uma forma mais simples. Vamos imaginar que associado ao meu gerador aqui, a gente coloque algumas pilhas, algumas resistências em paralelo a ele. Beleza? Então, eu queria que vocês notassem que à medida com que eu vou acrescentando resistências aqui em paralelo ao meu gerador, a minha corrente ela vai aumentando, beleza? Então, quanto mais resistências, lâmpadas eu colocar aqui em paralelo ao meu gerador, maior vai ser a minha corrente elétrica. Como assim, professor? O que é que isso vai afetar? Aquilo que você falou lá. Note que, à medida com que eu vou aumentando a quantidade de lâmpadas aqui em paralelo, a gente vai tendo um aumento da corrente. E tendo um aumento aqui da minha corrente, vocês vão notar que a minha energia aqui, ó, dissipada na resistência interna, ela vai aumentar também. Isso quer dizer o quê? Que a DDP fornecida aqui nos terminais das pilhas vai ser cada vez menor de acordo com a elevação da minha corrente elétrica, beleza? Então a gente pode concluir a partir disso aí que quanto mais lâmpadas forem ligadas em paralelo, menor será o brilho de cada uma delas, porque a gente vai ter uma DDP aqui final aplicada a elas, aqui disponível a elas aqui nos terminais do meu gerador, cada vez menor de acordo com a elevação da minha corrente. Porque elevando a minha corrente aqui, a gente vai ter uma maior dissipação de energia elétrica em energia térmica, em virtude aqui da minha resistência interna do gerador, beleza? Agora vamos ver uma coisa aqui muito massa, galera, a importância do fio terra. Tem gente aqui que nem liga para isso, diz que isso aqui é só de enfeite, que não serve para nada. Mas vamos ver que isso aqui tem uma importância tremenda e salva muitas vidas. Beleza. Vamos lá, aqui a gente tem um gerador, né, uma bateria. Essa bateria aqui está na parte externa. E aqui a gente tem uma caixa onde essa parte aqui de baixo, ó, ela é uma chapa condutora, é um condutor, beleza? E aqui, interligado aqui a minha lâmpada, a gente vai ter o polo positivo da minha bateria e o polo negativo ligado aqui à minha chapa condutora, beleza? Aplicando aí essa diferença de potencial na minha lâmpada, a gente vai ver que ela vai acender, ok? Agora notem que se eu pegar um fiozinho aqui ligado no ponto A e puxar ele até a minha placa condutora, o ponto B, esse fio tracejado aqui verde, vocês vão notar que a corrente elétrica ela vai tender, como ela é esperta, né, inteligente, ela vai tender a passar por uma região
que tenha menos resistência. Ou seja, em vez de ela passar aqui pela minha lâmpada, que tem uma resistência elevada, ela vai passar aqui, ó, pelo meu fio, que não tem resistência alguma. A sua resistência aqui é desprezível. Então ela vai procurar o caminho mais fácil. Então todos os elétrons vão ser transferidos aqui, ó, e vão passar por esse fiozinho. De tal forma que não vai passar elétrons suficientes aqui para que a minha lâmpada ela acenda. De tal forma que a minha lâmpada, nesse caso aqui, ó, quando a gente aplicar o fiozinho aqui no ponto A e no ponto B, ela não vai mais ligar, ela não vai mais funcionar. Então aqui a gente fala que a minha lâmpada ela está curto-circuitada, ela está em curto-circuito, beleza? Mas o que é que isso é importante para a minha vida, senhor Ítalo? Como é que isso aí é importante? Vamos entender? Vem comigo aqui. A gente tem aquela mesma representação, só que agora a gente tem uma aplicação, né, daqui dali, como é que isso aí vai servir na prática na nossa vida, beleza? Aqui, ó, a gente representando lá o gerador, a gente tem aqui as linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão seriam fase, né? Tá ligado diretamente aqui com o meu chuveiro, beleza? Aqui a gente tem o chão, onde esse chão aqui vai representar a minha placa lá, condutora, ligado lá na partezinha de baixo, ok? Então, à medida com que o carinha lá tá tomando banho, e se ele sem querer encostar lá no meu chuveiro, ele vai fechar o circuito, de tal forma que a única passagem que meus elétrons vão ter, ó, vai ser o corpozinho do cara que está tomando banho. Ou seja, aqui na mão dele a gente vai ter um potencial e aqui no chão dele a gente vai ter outro. Tendo aqui essa diferença de potencial, a gente vai ver que irá passar corrente, irá passar elétrons pelo corpo do carinha que está tomando banho. Então ele vai levar um choque, vai levar um tremendo choque, pode até morrer. O mesmo aconteceria se ele tocasse aqui na torneira, se esses fios aqui de fase de algum modo estivesse tocando aqui nessa partezinha aqui, ó. Se essa partezinha aqui for condutora também, se o fio encostar aqui e ele tocar na torneira, a gente vai ter o mesmo efeito, ele vai levar um choque também. Agora notem, meus amigos, que se a gente pegar um fiozinho lá, esse verdezinho aqui tracejado, conectar ele aqui ao meu chuveiro e puxar ele e levar até o chão aqui e colocar numa haste aqui metálica, que a gente chama aqui de fio terra, que está ligado diretamente na terra, vocês vão notar que caso o carinha toque novamente no chuveiro, ele não vai levar choque. Por que ele não vai levar choque, professor? Justamente por causa daquele exemplozinho lá que a gente viu no início. Agora a minha lâmpada, aquele exemplozinho lá de circuito, vai ser esse carinha aqui que está tomando banho. Ou seja, ele tem uma resistência muito maior do que esse fiozinho aqui que tem a resistência praticamente nula. Então, como os elétrons são espertos, como a corrente elétrica é esperta, ela vai tender a passar por um caminho mais fácil, né? Então, ela vai passar aqui pelo meu circuito que tem uma resistência elétrica praticamente nula. Então, ela não vai passar mais pelo carinha. Então, ele pode tocar lá tranquilo que ele não vai levar choque nenhum. Porque toda a corrente elétrica vai estar passando aqui pelo meu fiozinho que vai ligar aqui na minha haste metálica, que seria o meu fio terra. Beleza? Muito bem, um outro ponto importante que a gente tem que analisar é as potências elétricas que estão relacionadas ao gerador. Aqui a gente tem um circuitozinho, aquele velho circuitozinho que a gente já viu, né? A gente tem o nosso gerador químico aqui, eletroquímico, minha bateria, a representação dele esquemática no circuito, a minha bateria e da minha lâmpada é essa daqui, né? Muito bem. Quando a gente fechar o circuito aqui, a gente vai ter uma passagem de corrente em todo o circuito, ok? Então, só relembrando, à medida com que essa corrente passa aqui no meu gerador, em virtude da resistência interna do material da pilha, a gente vai ter uma dissipação de energia aqui na forma térmica, ok? E essa dissipação de energia na forma térmica, em alguns casos, ele pode ser útil, como é no caso das resistências que estão ligadas lá no gerador, no chuveiro, quando a gente quer que a água fique mais quente. Essa energia térmica que é dissipada, né, que é emitida aí da minha resistência, ela pode ser usada de forma útil para aquecer a água lá do chuveiro que está saindo. Então, de uma forma inútil é quando a gente tem esse desgaste aí, em virtude da resistência interna, em circuitos, por exemplo, como é nesse caso aqui, né? Esse exemplo
A gente tem a dissipação de energia térmica quando a corrente passa pelo meu gerador. Essa energia térmica não seria viável, não seria favorável para a gente que houvesse essa dissipação aí no meu gerador e em circuitos fechados, beleza? Eu queria que vocês notassem uma coisa importante, que mesmo havendo essa dissipação aqui, a gente vai ter, depois lá usando aquela formulazinha, a gente vai ter que a DDP aplicada aqui aos terminais no meu gerador, essa DDP aqui ela vai servir para alguma coisa que eu quero. E o que eu quero nesse momento é acender a minha lâmpada. Então essa DDP aqui, U, ela vai representar a minha energia útil, a minha energia que eu vou utilizar para fazer aquilo que eu quero, que seria acender a lâmpada. Então nesse caso aí, para a gente calcular essa potência que fornecida a minha lâmpada, basta a gente multiplicar aqui a DDP aplicada nos seus terminais vezes a corrente que passa nela. Então a gente pode afirmar que a potência fornecida aqui para acender a minha lâmpada vai ser a potência útil, a potência que eu estou usando para fazer alguma coisa que eu quero. Beleza? Então para a gente calcular essa potência útil aí, basta multiplicar a tensão aplicada nos terminais aqui da minha lâmpada vezes a corrente que passa por ela. Beleza? Agora notem que essa energia dissipada, que eu não queria que fosse perdida aqui na minha parte interna da minha pilha, a gente pode chamar ela de energia desperdiçada, porque é a energia que eu não vou utilizar para nada e que no momento ela não é útil para mim. Beleza? Então, para a gente calcular essa energia aqui, ó, basta a gente multiplicar a resistência interna vezes a minha corrente ao quadrado. E aí a gente vai ter que a potência desperdiçada, a minha potência inútil, que eu não vou usar para nada, é igual a R vezes I ao quadrado, beleza? Agora note que se você juntar essa potência dissipada com aquela potência útil, a potência que eu vou usar para fazer alguma coisa e a potência que eu não vou usar para fazer bexiga nenhuma, e você somar essas duas potências aí, a gente vai ter a potência total fornecida aí no meu gerador, beleza? Então a potência total ela é a soma da minha potência útil mais a soma da minha potência inútil, da minha potência desperdiçada, beleza? De tal forma que a gente sabendo que para calcular a potência útil é só multiplicar a DDP vezes a corrente, e para calcular a potência desperdiçada é só fazer a resistência interna vezes I ao quadrado. A gente vai ter aqui que isolando, ó, Izinho aqui I nos dois lados, né? Isolando aqui, ó, colocando em evidência, a gente vai ficar com U mais R vezes I. Agora notem que isso daqui, ó, nada mais é do que, só relembrar vocês aqui, a gente tem que U é igual a minha força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Beleza? Agora se a gente passar o menos RI para esse lado aqui, ó, a gente vai ter que a minha força eletromotriz nada mais é do que a soma da minha DDPU mais R vezes I. Então, isso daqui, meus amigos, é a minha força eletromotriz. Então, a gente pode afirmar que a minha potência total fornecida aí pelo meu gerador é a minha força eletromotriz vezes a corrente. Beleza? Então, aqui a gente consegue encontrar a potência total fornecida pelo meu gerador. Ok? Agora, finalmente, vamos entender o que é o rendimento elétrico do gerador. Como vocês já sabem, né, a gente vai ter uma potência total fornecida pelo meu gerador, lá pela minha força eletromotriz. Dessa potência total, uma parte vai ser a minha potência útil, ou seja, é a potência, a energia que eu vou fornecer para realizar o objetivo que eu quero, como acender uma lâmpada, ligar um computador e essas coisas, beleza? Uma parte dessa potência total vai ser a parte desperdiçada, a potência dissipada, que eu não vou utilizar para bexiga nenhuma. Isso daqui vai ser a parte desperdiçada, beleza? Então, para a gente calcular aqui o rendimento desse gerador, é preciso a gente fazer a razão entre a minha potência útil, que seria a potência que eu vou utilizar para realizar determinado objetivo, dividido pela minha potência total. E é aqui que a gente vai conseguir identificar a eficiência
do meu gerador. É tipo, o meu gerador lá de 100%, ele trabalha com 80%. Esses 80% que ele vai trabalhar vai ser os 80% que eu vou utilizar para realizar determinado objetivo, como por exemplo, acender a lâmpada e as coisas lá que eu falei, você acender a lâmpada, ligar a geladeira, essas coisas, beleza? Então, substituindo aqui a potência útil, que seria a minha DDP vezes a corrente, substituindo a potência total, que seria a minha força eletromotriz vezes a corrente. Note que a gente tem corrente em cima e embaixo, então a gente pode cancelar os dois, de forma que o meu rendimento, representado por essa letrazinha que parece um N, né, com a perna alongada, vai ser a minha DDP dividido pela minha força eletromotriz. Note que em um gerador real, a minha DDP fornecida na parte externa do meu gerador sempre vai ser menor do que a minha força eletromotriz. Minha força eletromotriz, no caso de um gerador real, sempre vai ser maior, porque a gente vai ter uma parte dessa energia aí dissipada, né? Não vai entrar na minha parte útil. Isso quer dizer que a eficiência do meu gerador não vai ser, quando a gente tem um gerador real, não vai ser uma eficiência de 100%, beleza? Que a gente pode multiplicar, quando você fizer essa razão aqui, vai dar um número entre meu rendimento vai dar um número entre 0 e 1, beleza? Maior que 0 e menor que 1. E você pode transformar também essa relação aí, multiplicando por 100%, que o meu rendimento vai ser maior que 0% e menor do que 100%. Beleza? Isso aí para um gerador real. Se fosse no caso de um gerador ideal, a gente não teria energia desperdiçada. Toda a energia fornecida pelo meu gerador seria utilizada para realizar determinado objetivo que eu quero. Então, a minha DDP seria exatamente igual à minha força eletromotriz. Então, essa razão aqui daria 1. Ou seja, o meu rendimento aí seria de 100% no caso de um gerador ideal. Beleza? Finalmente chegamos nos exercícios de fixação. Vamos lá? Um gerador de corrente contínua de FEM, força eletromotriz, igual a 12 volts e resistência interna igual a 0,1 ohm, é ligado a um resistor de resistência variável R. Item A. Trace a curva característica desse gerador, ou seja, o gráfico de U em função de I. Item B. Calcula a intensidade da corrente no circuito quando R for igual a 1,9 ohm. Beleza. Item A. Para a gente traçar essa curva característica, a gente tem que analisar dois pontos. O primeiro ponto seria quando I for igual a 0, quando I for igual a 0. A gente utilizando lá a equaçãozinha do gerador. Quando I for igual a 0, essa parte aqui, ó, meus amigos, vai ser igual a 0. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tensão fornecida aqui pelo meu gerador nos terminais do meu resistor variável vai ser igual à minha força eletromotriz, ou seja, igual a 12 volts, beleza? Outro ponto seria analisar isso daí quando a minha DDP for igual a 0. Quando U aqui for igual a 0, a gente vai ter que a corrente do meu circuito vai ser a minha força eletromotriz dividida pela resistência. E vocês lembram lá que essa corrente aqui, quando a gente tem a DDP nos terminais, que é igual a 0, a gente tem que essa DDP aqui, a corrente de curto-circuito, seria uma corrente muito elevada. Exatamente, então aqui a gente tem que a corrente de curto-circuito vai ser a minha própria força eletromotriz dividida pela sua própria resistência interna. Então agora a gente pode traçar o gráfico, mas para traçar o gráfico a gente precisa encontrar o valor da corrente, né? Então a gente sabe que a força eletromotriz é igual a 12 e a resistência interna do meu gerador é 0,1 ohm.
fazendo essa divisão aí, a gente vai ter que a resistência, a corrente de curto-circuito vai ser igual a 120. Então, meu gráfico aqui, ó, vai ser o seguinte. Aqui a gente tem o U, beleza? Esse U aqui vai ser igual a própria força eletromotriz, no 12 volts. E a minha corrente vai ser de 120 amperes. Beleza? Minha corrente aqui. Então o gráfico que a gente vai ter vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o gráfico que ele quer aí, que ele procura. Seria a curva característica do meu gerador. Para a gente calcular a intensidade da corrente no circuito, quando o R for igual a 1,9 ohm, basta a gente acrescentar mais uma resistência no circuito, né? Então a gente vai ter dois resistores aqui, ó, em série. Então, para a gente calcular a corrente total do circuito, é só fazer a razão aí entre a minha força eletromotriz e a soma das minhas resistências. A resistência interna mais a resistência Rzão aí, que é 1,9. Substituindo os valores, vamos ter que a resistência interna vai ser igual a 6 amperes. Beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Na figura a seguir está representado o elemento do circuito elétrico, sabendo que os potenciais A e B valem respectivamente 2 volts e 13 volts. Calcula a intensidade da corrente nesse elemento, especificando seu sentido. Muito bem. A DDP aqui, ó, entre o ponto A e B, vai ser a diferença entre esses dois potenciais, né? Então, fazendo a diferença entre os dois aí, a gente vai ter que a DDP entre o ponto A e B vai ser igual a 11 volts. Beleza? Então, aqui a gente já encontrou a DDP aplicada nos terminais aí do meu gerador. Beleza? A gente pode afirmar que a minha DDPI aplicada nos terminais do meu gerador é igual a 11. E a minha força eletromotriz é igual a 12 volts. Beleza? Que seria a tensão inicial do meu gerador quando ele não tem nenhuma perda de energia dissipada no meio aí do circuito. Beleza? Então a gente vai ter que a minha corrente vai ser nada mais nada menos do que a gente realizando aqui só essas besteirinhas de matemática. A gente vai ter que minha corrente vai ser igual a menos 1 dividido por menos 0,5, que seria esse 0,5 aqui, seria a minha resistência interna, né? Resistência interna aqui. Então minha corrente elétrica vai ser igual a 2 amperes. E ele pede também para a gente dizer aí o sentido que a corrente vai ter no meu gerador. Como a gente sabe, como é um gerador, ele vai depositar, ele vai dar energia elétrica para as cargas, para o que estão passando aí no meu circuito, na minha corrente. Então a gente pode dizer que o sentido da corrente vai ser esse aqui, né? Porque ele sai de uma região de menor potencial e vai para uma região de maior potencial. Ou seja, ele está fornecendo energia potencial elétrica para cada coulomb de carga que passar por ele. Então, o sentido aqui da minha corrente vai ser esse, beleza? Do negativo para o polo positivo. E para finalizar, vamos para mais uma questãozinha aqui. No circuito representado a seguir, temos um gerador de força eletromotriz Epsilon e resistência interna R, alimentando o resistor de resistência Rzão. Determine o item A, a potência elétrica útil do gerador, isto é, a potência elétrica que ele fornece ao resistor. Item B, a potência elétrica dissipada na resistência interna do gerador. Item C, o rendimento do gerador. Vamos lá? No item A, ele pede para a gente encontrar a potência útil do gerador, ou seja, a potência fornecida ao meu resistor aqui de 17 ohms. Muito bem. Para a gente calcular a potência útil, a gente precisa saber a DDP aplicada aí nos terminais do meu resistor.
de saber a DDP aplicada aqui, beleza? E a corrente que passa por ele, ok? Para a gente conseguir encontrar esses termos aí, vamos apelar aí para a equaçãozinha do gerador, que seria a DDP, os terminais do gerador, igual a força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente que passa por ele, beleza? Para a gente encontrar a corrente total aí do circuito, é só a gente pegar a tensão total aí fornecida, a tensão total aí do meu gerador e dividir pela resistência equivalente do circuito. A gente tem duas resistências em série, então basta somar Rzinho mais Rzão e dividir pela minha força eletromotriz aí, né? Ou seja, a minha força eletromotriz dividido pela resistência equivalente. A gente vai ter 36 dividido por 1 mais 17, 18, né? A gente vai ter que a minha corrente elétrica vai ser igual a 2 A. Beleza? Sabendo que minha corrente é igual a 2 A, então a gente pode encontrar a minha DDP fornecida aí nos terminais da minha resistência de 17 ohm. A gente vai ter que a força eletromotriz aqui, ó, é 36. Minha resistência interna é igual a 1 e a minha corrente é igual a 2. Então, realizando essas operações, a gente vai ter que a minha tensão aí nos terminais do gerador vai ser igual a 34 volts. Então, agora, meus amigos, a gente pode calcular a potência útil, fazendo Uzinho vezes a corrente. Uzinho vezes a corrente vai ser 34 volts vezes 2 A. Minha potência útil aí vai ser 68 watts. Beleza? Item B. A potência elétrica dissipada na resistência interna do gerador. Pronto, a gente só precisa saber a corrente que passa na minha resistência interna e a gente consegue calcular a potência dissipada. Beleza? A gente já encontrou a corrente do circuito, substituindo aí a resistência externa por 1 vezes a corrente que passa no circuito 2, ficando 2 elevado ao quadrado, aí a gente vai ter que a potência dissipada vai ser 4 watts, beleza? E para a gente encontrar o rendimento, basta a gente dividir a potência útil pela potência total, beleza? A potência útil a gente já calculou que é 68 watts, e a potência total vai ser minha força eletromotriz vezes a corrente do circuito. Então a gente vai ter 68 dividido por 36 vezes 2, que vai ser igual a 68 dividido por 72. A gente vai ter que o rendimento aí vai ser 0,94. Ou seja, da potência total fornecida no meu gerador, 94% dessa potência aí vai ser utilizada para realizar o determinado objetivo que eu quero que o meu gerador aí forneça a potência. Beleza? Então a gente vai ter uma eficiência aí de 94%. E é isso, galera. Valeus e falou, até a próxima aula.